que você vai estar com muita gente por causa desse negócio aí de recesso e tal. Bem, já estamos gravando, tá, gente? E aí, Letícia, você é de Belo Horizonte? Eu sou sim. Quase Neves no Belo Horizonte. Quase Neves? Mesmo se for em Neves, também é, né? Tudo faz parte, né? Grande BH. Neves é grande, né? Neves tem 300 mil habitantes, não é isso? Eu acho que é. Eu sei que Muita, é grande. muita gente. Sei que vocês estão com um problema de vacina lá, de ter dose, né? Esse Brasil todo, né? É, acho que é o Não mundo controlou todo, né? direito. Acho que é o mundo todo. É muita vacina para muita gente, né? Pouca vacina para. Aliás, é muita vacina para mais gente ainda, né? Porque tem É, vacina. mas ela tem que vir logo, porque Gente, eu acho que tem hora que tem certas coisas que me fazem ficar irado, sabe? Geralmente eu sou uma pessoa assim, bem calma, tranquila, na vida normal, mas tem uma coisa que me deixa irritado, é falta de coleguismo, falta de empatia, egoísmo, essas coisas. Então, quando eu vi, por exemplo, no carnaval, o dia inteiro aquela notícia de que lá no Rio de Janeiro tinha um lugar lá que tinha 3 andares de gente pulando carnaval, que a polícia nem podia chegar lá perto porque era uma zona de tráfego, né, controle de tráfego. Eu fiquei com vontade de ter uma bomba e jogar lá e explodir aquele povo todo. Viu? É muita tem revolução desconsideração, né? direto. Os hospitais lotados de gente, pessoas sofrendo, né? Aqui no Cefet mesmo, 2 semanas atrás, morreram 2 professores. Eles eram aposentados, mas recente, era amigo da gente de 50 anos, quase 50 anos. Gente que a gente praticamente foi criado junto, né? E faleceu por causa disso, a gente fica muito chateado. Imagino. Bem, gente, eu vou começar, tá? Vou devagarzinho continuar nesse assunto aqui. Ó. Na última aula, a gente estava falando do ábaco de Pushlovsky. Só para lembrar, é um processo gráfico que a gente utiliza para determinar o beta, isto é, o ângulo de extinção ou ângulo de corte do tiristor. Nós vimos que num circuito constituído por uma carga do tipo RLE, tem vários fatores que interferem na hora que o tiristor vai cortar, e um deles é a parte indutiva da carga. Na realidade, todo o conjunto contribui, e não é fácil calcular porque a gente vai trabalhar com equação muito complicada, e para simplificar, o pessoal elaborou esse gráfico aí. Tem outras maneiras de calcular, mas esse gráfico aí é o mais simples dele. Por falar nisso, eu já postei uns 2 ou 3 vídeos aí, que está lá no Moodle, tá, gente? Se vocês tiverem tempo, dá uma assistida lá. É uma outra maneira da gente analisar o comportamento do circuito e até de fazer cálculo. Mas eu acho que o nosso processo aqui é mais simples, né? Aliás, eu tenho que achar, né? Porque se eu estou usando ele, né? Não vou querer usar o mais complicado. Hoje eu resolvi fazer o seguinte: é, passar um exercício e resolver um exercício antes de continuar a matéria. Então, elaborei esse exercício aí. Eu vou pôr ele para rodar, tá? O que nós estamos pedindo nele? É isso aí, ó. Sendo dados, considerando, né, um retificador monofásico, usando o tiristor, e cuja carga é constituída por uma fonte de tensão ou bateria, né, com esse valor aqui, ó, 35,92, e que a tensão da fonte alternada tem essa característica aqui, ó,
127 volts barra 60 Hz, que o resistor da carga seja de 5 ohms e vai ser aplicado um pulso no gatilho do tiristor para disparar em 90 graus. Então, alfa, o ângulo de disparo é 90 graus. Aí vem a pergunta, qual deverá ser o valor da indutância que provoca o corte do tiristor em 210 graus? O circuito é aquele que a gente já analisou, a forma de onda é aquela que a gente já mostrou, só que agora está definido os momentos, né? O tiristor vai disparar em 90 e cortar em 210 graus. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês como calcula o valor médio, mas por enquanto vamos trabalhar com essa história aqui de calcular, de usar o ábaco de Puch-Lobski. Entenderam? Então a questão é essa, dado aquele circuito, né, qual o valor do indutor que eu tenho que ajustar lá para que o corte aconteça em 210? Aí a gente vai usar o ábaco, vamos usar o ábaco para fazer isso. Então vamos só apresentar a solução aqui. Se vocês não estiverem acompanhando, não estiverem entendendo, estiver faltando alguma coisa, vocês me falam, tá, gente? Então, eu estou com esse problema e vou resolver. Bom, primeira coisa a se fazer é calcular o A. Vocês lembram que o ábaco de Puch-Lobski, ele é a composição de 4 grandezas, né? Uma é o A, a outra é o alfa, ângulo de disparo, a outra é o cosseno de φ, e a terceira é o beta. Geralmente, o objetivo é calcular o beta, porque aí a gente fica com os dados da forma de onda necessários para calcular o valor médio. Bem, o A, eu não tenho o A aqui, cara. Eu só tenho o alfa e o beta. O beta já foi dado. Eu nem vou calcular o beta, eu estou partindo de trás para frente. O beta já foi dado. Né? Eu quero é o L, né? Quero saber qual é o L. Né? E qual que é a importância do L? O L ele vai produzir aquele atraso na corrente de tal forma que permita o tiristor demorar mais a cortar. Isto é, fique mais tempo conduzindo. E foi estabelecido que vai conduzir até 210. Então, eu preciso saber o L que faz isso aí. Eu não tenho o L. E daquelas quatro grandezas do ábaco, eu só tenho o alfa e o beta. Eu ainda preciso do A e do cosseno de φ, para saber qual é o conjunto de curvas que eu vou utilizar. Então, como é que eu calculo o A? Qual que é a expressão para calcular o A? O A tem lá no ábaco, eu vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Não sei se está dando para enxergar, eu não consigo aumentar daqui. Ó. O A, deixa eu ver se esse outro slide mostra. Não mostra, não. Aqui, ó. O A é dado pela relação entre o E, o valor da bateria, e o pico da senoide. Então, se eu tiver o valor de pico da senoide, basta usar essa equaçãozinha aqui, ó. A é igual o valor da fonte dividido pelo VS máximo, o pico da senoide. O valor da fonte está aqui, ó, 35,92. E o pico da fonte é esse aqui. Como é que eu obtenho o pico? Eu pego o valor eficaz dela e multiplico por raiz de 2. Eu uso muito esse valor para a gente não ficar perdendo tempo calculando, né? Esse valor aí é o valor da nossa tensão de rede. E o pico dela é esse aqui, a gente já decora. Então, dividindo 35 por 0,92 por 179 dá 0,2. O A, então, é 0,2. Aí eu vou lá no ábaco, tá certo? Observe o ábaco aqui, ó. Eu desenhei aqui só o conjunto de curvas para esse valor do A. Vocês devem recordar que tem vários valores, né? Vou mostrar de novo lá. Tem vários valores de A, que é 0, 0,2, 0,6, 0,4, 0,6, 0,8, até 1. Tem vários valores. Cada valor de A tem um conjunto de curvas aqui. E eu estou desenhando só as curvas, eu desenhei aqui só as curvas para o valor de A que eu calculei. Se fosse 0,2 seria um outro conjunto, se fosse 0,6 seria outro, tá certo? Se você usa o ábaco junto, você vai ver um monte de curvas lá e corre o risco de você misturar e errar o ponto. Por isso que eu entreguei para vocês, além do ábaco, os desenhos dos conjuntos individuais para cada valor de A. Bem, então eu tenho aqui, ó, observe o gráfico aqui, ó, eu tenho o alfa,
O alfa é quanto? 90 graus, foi estabelecido. Isso não é calculado, não, ele é estabelecido. A variação do alfa é que faz com que o valor médio seja variado até o valor que eu quiser. É a grandeza variável, o resto é constante. Bem, então eu tenho o alfa, desculpe, 90. Então eu peguei o 90 e tracei uma linha reta aqui. Ó. No eixo do beta, eu marco o valor, que o beta é 210, é um dado do problema. Então, eu levo ele até esse conjunto aqui de curvas, ele vai cruzar um monte de curvas aqui, né? Só que o ponto de convergência dele com alfa é que define qual curva que eu vou usar, que é essa que está aqui. Ó. Aí você vai verificar lá no ábaco qual cosseno de φ que ela está representando. Ela foi traçada considerando qual cosseno de φ. Cosseno de φ, vocês lembram bem, é aquela relação, né, que é dado pela constante de tempo de um circuito RL. Vocês devem ter calculado muito isso, utilizado muito quando estava calculando o módulo de um circuito RL, um circuito reativo. Bem, então eu já tenho aqui ó, o cosseno de φ, que é 0,6. Já foi determinado. Com o cosseno de φ, eu posso calcular o L. Por quê? Porque o L tem duas maneiras de calcular. A gente tem duas fórmulas aqui. Ó. Vou voltar lá de novo. Eu posso usar essa fórmula daqui, ó, cosseno de φ igual a R sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado, que é essa parte aqui é o módulo, né? Quando você está usando lá que cálculo fasorial, mas esquece isso. Você usa essa fórmula aqui, que é mais simples, ó, tangente de φ é ômega L sobre R, que é o que eu vou usar. Você pode usar outra se quiser. Se está mais acostumado a usar outra, usa outra. Então, vamos usar ela aqui. Ó. Antes de usar, já que a fórmula é tangente de φ igual a ômega L sobre R, eu preciso saber o valor de φ. Né? Eu tenho que o cosseno de φ é 0,6. Então, aplicando a expressão, né, que cosseno de φ igual a 0,6, φ é arco cosseno 0,6. Está aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó, sendo cosseno de φ igual a 0,6, temos que φ igual ao arco cujo cosseno é 0,6, é a função inversa. Então, calculando lá, usando a calculadora, eu chego a esse valor aqui. Ó. Isso quer dizer que o ângulo, né, o ângulo φ, né, que eu vou utilizar para calcular o indutor, é esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo é o que é? Defasagem entre a corrente e a tensão no circuito indutivo, se você estiver considerando um circuito indutivo puro, né, funcionando em regime permanente. Não é o caso desse aqui, porque esse circuito não funciona em regime permanente. Ele funciona em regime permanente, mas não senoidalmente falando. Mas os parâmetros L, R, os parâmetros são utilizados para calcular, da mesma forma que os outros, que usa lá em circuitos elétricos. Bem, então já temos o ângulo, né? o valor do φ. Aí eu vou direto naquela expressão lá, tangente de φ igual a ômega L sobre R. Portanto, ômega L é tangente de φ vezes R, que está aí. Ó. Dessa forma, eu podia isolar o L. Né? L é o quê? R tangente de φ sobre ômega, está aqui. E aplicando, eu cheguei a esse valor aqui. O que é isso? O valor de L. Só que eu, na pressa hoje de manhã, eu cometi uma bobagem aqui. Vocês já viram, né? Eu fiquei o dia inteiro à toa aqui, e na hora de calcular, eu escrevi errado aqui. Ó. O que é isso aqui, gente? Me fala aí, vamos ver se vocês estão acordados. Qual foi o erro que eu cometi aqui? Depois eu corrijo. Eu coloquei graus aqui, é o tal Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso aqui, ó, colocando os valores, 5 ohms, mais esse ângulo aqui, e colocando 2π vezes a frequência que é 60 Hz, vai dar o valor de L em Henry, né? Que no meu cálculo aqui deu 17,68 milihenry. Deixa eu ver se dá para corrigir aqui, peraí.
não dá edição aqui, não. Então, deu 17,68 milihenries. Desculpe a mancada aí, tá, gente? Depois eu corrijo. Em resumo, se eu colocar uma indutância de 17,68 milihenries, o tiristor vai cortar nesse ângulo aí, ó, 210 graus. Tá certo? Então, tá aí uma forma de usar o ábaco de Puch-Lobs. Mas eu podia ter invertido, mudado a situação. Por exemplo, aqui eu dei o alfa, o beta e uma maneira de calcular o A. Eu podia dar outra, por exemplo, eu podia dar todos os dados aqui e o valor de L e pedido para calcular o beta. O processo é o mesmo, sempre vamos ter que obter ou trabalhar com 3 variáveis para chegar à 4ª variável, usando o ábaco. Não tem jeito, porque ele é composição de 4 variáveis. Se você não tiver 3, você não chega à 4ª. Geralmente, a variável que a gente quer saber é o beta, mas no exercício a gente pode inverter a situação, só para praticar. Tá claro? Tá certinho? Desculpe esse erro aqui, tá, gente, de digitação. Foi digitação mesmo. Bem, vamos a um segundo exercício, um segundo exemplo. Fazer o esboço, isto é, desenhar as formas de onda da tensão na saída, que eu chamo de VO de T, e IO de T, sendo que a tensão é 127/60, o E é 0, e o cosseno de φ é 0,2, e o beta é 245. Qual é a conclusão que a gente chegou? Se o E é 0, e o cosseno de φ é 0,2, a carga, ela só tem o R e o L, ela não tem o E é 0. E eu sei que ela tem o L, por quê? Porque o cosseno de φ é 0,2, né? Cosseno de φ 0,2 significa que a carga é indutiva, isto é, resistiva e indutiva. Então, o circuito é constituído por quê? Uma fonte de corrente alternada, um tiristor que vai disparar, deixa eu ver aqui, no ângulo, eu não dei o ângulo aqui não. Sei que ele vai cortar em 245 graus. Deixa eu andar para frente aqui, só para ver o que eu andei fazendo aqui. Eu esqueci de escrever aqui também. Acho que eu estou com os reflexos do carnaval. Gente, eu não bebi nada no carnaval, não. Eu esqueci de colocar qual que é o ângulo de disparo aqui, tá? Mas lá no gráfico eu mostro direitinho para vocês. Deixa eu ver, não precisa não. Olha, eu vou mostrar o que eu fiz aqui. É agora que eu estou meio esquisito. Eu não precisava dele não, porque se eu dei que o ângulo, se o cosseno de φ é 0,2, pensa bem, eu estou com um conjunto de curvas lá, tá certo? O E é 0, então o A é 0. Veja bem, vou explicar direitinho aqui, porque eu descuidei aqui, escorreguei aqui, ó. Quando eu disse que precisava de pôr o A, o alfa. Não, o alfa a gente pode calcular. Aliás, é o único cálculo que vai ser necessário. Olha aqui, ó. O que eu tenho? Vou voltar aqui, ó. O E é 0. Toda vez que o E é 0, eu sei que o A é 0, porque o A é sobre o valor de pico. Se o E é 0, o A é 0. Então, já tem um conjunto de curvas. Deixa eu voltar lá no ábaco. Lá. Eu tenho um conjunto de curvas, que é esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto para A igual a 0. Bem, então, vou trabalhar com uma dessas curvas. Qual dela? Aquela curva cujo cosseno de φ foi dado no problema. Qual que é o cosseno de φ que foi dado no problema? Está aqui, 0,2. Aí eu vou lá no ábaco de Puch-Lobs, aqui, ó. Oh, Deus. Aqui, ó. E procuro a curva para esse conjunto aqui, ó, de 0,2. O 0 é essa reta aqui, ó. A seguinte é essa aqui, ó. Essa aqui é 0,2. Então, eu vou trabalhar com essa curva aqui. Ó. Esquece todas as outras curvas. Aí você vai fazer o seguinte, qual outra coisa que foi dada? O ângulo de extinção, lá, 245. Então, vou pegar o 245 aqui, ó, e levar até aquela curva lá, que eu já verifiquei, e acho o ponto e projeto ele aqui embaixo. Esse é o alfa. Então, não preciso. O alfa eu vou calcular, vou determinar graficamente. Tá certo? Vamos voltar. Ó. Explicar de novo. O A é 0. Por que é 0? Porque o E é 0.
Se você pegar a carga aqui, ó, o E é zero, a carga é só RL. Bem, mas foi dado o quociente de φ, né? Se eu tivesse dado a indutância e o R, vocês poderiam calcular o quociente de φ. É só usar uma das expressões que tem aqui, por exemplo, essa segunda, mas foi dado já o quociente de φ. Eu não dei o valor do L e nem do R, não precisou, porque eu já dei o quociente de φ. Aí foi dado que o quociente de φ é 0,2, então já sei qual curva que eu vou usar. Então, desse montão de curvas aqui, eu vou usar só essa aqui, né? Como eu preciso do alfa, eu quero o alfa para desenhar o gráfico, o beta eu já tenho. Se eu tenho o beta, eu preciso do alfa para poder compor a curva. Aí que eu pego o beta que foi dado, que é 245, que é 240, 250, 260, 245 é uma linha que passa aqui no meio. Ela vem e cruza essa linha do quociente de φ 0,6, 0,2 aqui. É só pegar esse ponto e projetar ele lá embaixo e verificar o valor do alfa, conforme eu já disse, que deu 104. Então, o alfa é 104 graus, tá certo? Aí eu vou lá e desenho a curva. Eu já vou mostrar ela aqui, ela está aí, ó. Tá a curva, as curvas, né? Veja bem, eu sei que a carga é só RL, não tem o E. Então, aquela parte reta que fica em cima aqui, ela não existe, ela é zero. Então, eu vou desenhar zero. Toda vez que o tiristor estiver cortado, não tiver corrente circulando, não vai ter queda no indutor nem no resistor, e não tem o E, a tensão na carga, na saída, o VO, é zero. Está aqui, ó. Aí chega nesse momento aqui, ó, equivalente a 104 graus, vai ser aplicado um pulso ao tiristor e ele vai entrar em condução. Ele vai virar um curto e entra em condução. Aí, vocês já viram, quando ele entra em condução, a tensão na saída passa a ser a tensão da fonte alternada, que está sendo mostrada aqui por essa linha tracejada. Né? Então, a tensão de zero pula instantaneamente para aquele valor. O tiristor está conduzindo e pula para aquele valor. A partir daí, prosseguindo, né, com o circuito assim funcionando, a saída vai seguir a forma de onda da tensão senoidal, até o beta, que já foi estabelecido lá, ó, que é 245. E aí, quando chegar em 245, o tiristor corta e a tensão na saída volta a ser zero de novo, e assim sucessivamente. Essa linha vermelha aqui está mostrando o gráfico de Ió. Veja bem, ela passa a existir de zero até alfa, a corrente é zero, que essa vermelha aqui está indicando a corrente zero também. Aí o tiristor disparou. A tensão subiu, conforme eu disse, mas a corrente ela não segue a variação de tensão. Por quê? Porque a carga não é resistiva pura. Se a carga fosse resistiva pura, a forma de onda na saída seria essa amarela até aqui, ó, tanto para a corrente quanto para a tensão. A corrente também subiria e acompanharia a senoide. Por quê? Porque a carga sendo puramente resistiva, a corrente varia igualzinho a tensão, mas ela não é. Então, ela vai seguir uma onda, uma curva diferente, que é aquela curva daquela expressão complexa que eu mostrei na aula passada, que eu chamo de curva de Pushlovsky. Esse é o nome que eu dei para ela, né? Mas é a curva da corrente, a curva dada pelo gráfico, pela equação, desculpe, a curva dada pela equação do valor instantâneo da corrente, que é aquela expressão complexa, que a gente não usa porque a gente prefere usar o hábito de Pushilov. Não precisa calcular os valores instantâneos. Mas se eu calculasse os valores instantâneos para vários instantes aqui, e para cada valor verificasse o valor instantâneo da corrente e montasse o gráfico, daria esse gráfico aqui. Observe o detalhe que até esse ponto aqui, considerando as escalas, tá, compatíveis, até o ponto aqui, ó, a corrente sobe. Nesse ponto aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ela diminui. Por quê? Porque a partir desse ponto, o indutor está devolvendo energia. Se eu quiser plotar, se eu tivesse pedido para vocês fazerem isso, isto é, desenhar o gráfico de tensão no indutor, vocês iam pegar os valores instantâneos
dado pela diferença entre a senoide e esse valor aqui, ó, que além de representar a corrente, representa também a tensão no R, né? E na carga eu só tenho a tensão no R mais a tensão no indutor, que somada dá a tensão da fonte. Se eu tenho, por exemplo, que desse ponto aqui onde eu pus a seta até esse aqui é tensão no resistor, desse ponto aqui até lá em cima é a tensão no indutor. Então, com esses valores aqui, ó, pegando vários e vários valores até chegar aqui, ó, eu desenho o semiciclo positivo da tensão no indutor, porque vai dar positivo. E observe que nesse momento aqui, ó, a tensão alternada está igual ao valor da tensão no resistor, é porque no indutor, naquele momento, é zero. Mas a partir daí, a tensão no indutor, ela fica, a tensão no resistor continuando positiva e a tensão da rede ficando menor que ela, significa que a tensão no indutor inverteu de polaridade. Então, a tensão no indutor é negativa em cima dele e embaixo positiva. Quer dizer, na realidade, ele estará juntamente com a tensão da rede, polarizando o tiristor diretamente até aqui. A partir daqui, a tensão da rede fica negativa. Mas aí existe uma tensão no indutor suficientemente maior que ela, polarizando o tiristor diretamente, de tal forma que ele, continuando polarizado diretamente, ele vai continuar conduzindo. Então, se eu pegar as tensões no indutor aqui, eu vou verificar que a soma algébrica lá vai dar uma tensão suficientemente positiva para garantir a tensão no tiristor polarizado diretamente. Isso vai acontecer até aqui, ó, nesse ponto onde está mostrando o beta aqui. Ó. Nesse ponto, a corrente no indutor chegou no zero. Se a corrente no indutor chegou no zero, quer dizer, não tem energia magnética nenhuma, ele não existe mais no circuito, a tensão dele cai para zero. A tensão no indutor, quando não tem energia nenhuma, é zero. A corrente chegou no zero, não tem campo magnético, não tem nada. Aí o circuito se desfaz, né? O tiristor corta. Na prática, se a gente tivesse um laboratório, a gente ia mostrar para vocês que corta um pouquinho antes daqui. Por quê? Porque um pouquinho antes daqui, a corrente mesmo polarizar diretamente o tiristor, ela é insuficiente para manter o tiristor conduzindo. O tiristor tem um parâmetro chamado corrente de manutenção, que se a corrente ficar inferior a esse valor, que é muito pequeno, ele corta. Mas o tiristor ideal, a corrente de manutenção é zero. E eu vou considerar tiristor ideal e dizer que ele vai cortar aqui, ó, nesse ponto. Então, veja bem, de zero de alfa, saída zero de tensão e saída zero de corrente. Disparou, a tensão sobe para o valor instantâneo da fonte e passa a seguir isso, e a corrente vai seguindo um gráfico até difícil de desenhar, porque não é uma senoide, não é uma reta, é uma onda complexa. A gente sabe que o formato é mais ou menos parecido. Se vocês quiserem ter certeza exata do formato, vocês montem esse circuitinho lá no P5, vocês vão ver que a forma de onda exatamente, ou é muito parecida com essa que está aqui, tá certo? E montar isso lá no P5 é muito simples, eu até sugiro a vocês a fazerem. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Podemos continuar? Sim. Bem, então, eu estou considerando assim que, apesar do treino ter sido pouco, foram só 2 exercícios, acho que vocês já estão em condição de usar o ábaco de Pushilov para calcular os elementos lá, não é isso? Vamos passar para um ponto para frente aqui, que é o cálculo do valor médio da tensão na carga. E já conversamos várias vezes que valor médio de um sinal contínuo, o valor médio de um sinal contínuo no intervalo é dado pela relação entre a área referente à sua curva representativa nesse intervalo e o intervalo de tempo correspondente. Né? Quando ele é periódico, que é o caso dos circuitos retificadores, né? Além dele ser contínuo, ele é periódico. O que é isso? É porque ele se repete N vezes, né? Ou ele se repete da mesma forma, sem mudar o formato, né? Periodicamente,
se você estabelece no circuito um ângulo de disparo e fica lá determinado o ângulo alfa, a onda fica, digamos assim, caracterizada, e ela se repetindo, né, a gente chama de sinal periódico repetitivo. E o cálculo do valor médio, para calcular o valor médio, você considera só um período. Por quê? Porque a média dos períodos que não se modifica é 1, né? A média de uma coisa que é constante é a própria constante. Então, a média de um sinal de um período que é constante, ele vai se repetindo, é o próprio, né? Então, calcula-se, então, a média de um período e fica sendo como a média que vai existir, não importa o tempo que o circuito esteja funcionando, né? Então, voltando aqui, ó, chegando mais para frente um pouquinho, ó, o sinal que vai da célula retificadora, né, desenhando só aquele gráfico que eu mostrei para vocês, é esse aqui. Isso. Com as definições do alfa e do beta, eu calculo, né? Só que eu tenho o seguinte, observe bem, eu tenho que calcular a área total. A área total, ela é dada por duas partes. A primeira ocorre quando o tiristor estiver disparado. E a segunda é quando ele não estiver disparado. Quando ele estiver disparado, vai ser uma área abaixo de uma senoide. Esse gráfico está mostrando que ele dispara em alfa, né, e fica disparado até em beta. Então, eu calculo a área dessa linha aqui, ó, abaixo da curva dela, né, mais a área da parte contínua. Né? Esse aqui não ficou muito bonito, não. Para mostrar isso para vocês ficar mais bacana, melhor mostrar aquela primeira onda lá, ó, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Só para relembrar qual a área que eu estou fazendo, considerando essa área aqui, ó, de alfa, que é esse ângulo aqui, ó, até beta, que é esse ângulo aqui, eu calculo essa área aqui, ó. Essa área aqui eu devia ter desenhado com cores diferentes. Quando eles não estiver conduzindo, que vai daqui até esse ponto aqui, que eu pus a seta, e esse ponto é igual a esse daqui, ó, né? Eu vou usar a área de um retângulo. Então, o valor médio é a soma da área de pedaços de uma senoide mais de um retângulo somados dividido pelo período. Entendeu? É isso que a gente faz. Então, vamos fazer. Vou mostrar lá na frente como é que faz isso. Está aqui, ó. Então, o valor médio, por definição, é a área total da tensão na saída dividido pelo período. É aqui que eu falei, a área da senoide mais a área do retângulo. Como é área, gente, de funções variáveis, né, a gente usa o cálculo integral. A não ser a área do retângulo, que eu não precisaria de usar, mas para calcular a área de senoide tem que ser, não tem outra forma de calcular. Né? Então, o que nós temos aqui? Ó? VO médio é 1 sobre 2π, quer dizer, o resultado que está entre parênteses, que é a soma das áreas, eu vou estar dividindo por 2π. Estou dividindo pelo período. Isso? E aqui dentro do parêntese, eu tenho a soma das áreas. Ó. A primeira é a área da senoide, e a segunda é a área da reta, do retângulo. Né? E aqui tá escrita, né, na forma normal do cálculo integral. Aqui, ó. O que nós temos aqui? Essa seta aqui está indicando que é uma soma, que é uma integral. Então, eu vou integrar essa função aqui, ó, que é a função que origina a senoide, a função seno, isto é, V máximo seno de ômega t, d ômega t, que eu estou multiplicando pela derivada, isto é, estou integrando. Só que é uma integral definida, né, porque eu não vou calcular a área dela toda, vou calcular só um pedaço. Né, e o pedaço dela é estabelecido pelos limites de integração, que vai desde o alfa, tá aqui, ó, até a hora que até o ponto final dela, que eu considero, que é o beta. Então, a primeira área é integral de alfa até beta de V máximo seno de ômega t d ômega t.
a outra área do retângulo, né? A função do retângulo, né, que origina o retângulo, é a função constante, né? É o E. Por que o E? Porque quando o tiristor não estiver conduzindo, na saída fica o E, fica a tensão contínua E lá. E o E é a altura do referido retângulo, né? E para calcular essa área é o mesmo processo, a integral, né, do intervalo que existe o retângulo. Observe que o retângulo ele começa no beta aqui, ó, ocorre durante todo o resto do semiciclo, mas o pedacinho do outro, que, conforme eu disse, é esse pedaço aqui. Ó. Então, eu vou integrar a função E, que é a função constante E, de beta até 2π, mais aquele pedacinho. Que pedacinho que é? O alfa. Porque esse intervalo aqui transposto para lá, ó, é o próprio alfa. Então, eu vou integrar de beta até 2π mais alfa. Se eu não fizer assim, se eu não colocar de 2π mais alfa, eu teria que pôr mais uma arezinha aqui, que era essa aqui. Ó. Aí eu integraria a função E de beta até 2π, mais ele de novo, mais outra integral, né? O E integrado de quê? De 0 até alfa. É bobagem fazer isso. Então, eu calculo duas áreas só. Então, essa aqui é a expressão. Vocês podem fazer isso sempre, né? Pode usar essa expressão sempre. Né? Mas eu vou aconselhar, em muitos casos, vocês usarem essa expressão aqui de baixo, porque ela é genérica, ela vale para todas as situações. Com E, às vezes sem o E, tá certo? Se, por exemplo, sua carga não tiver o E, igual o caso anterior, do exercício anterior, aqui tudo é zero. E lá na expressão que eu vou mostrar para vocês, é só não pôr o E, tirar o E. Então, pôr o E zero nela. Certo? Como é que essa expressão é obtida? O primeiro passo que eu fiz foi esse aqui, ó, resolver a integral. Nós sabemos que integral de seno de ômega-t de ômega-t é menos cosseno de ômega-t. E que a integral da constante, aliás, não existe integral da constante. A constante eu ponho para fora do sinal de integração. Tudo que é constante, vocês lembram? Você coloca fora do sinal de integração. Integra só que fica lá dentro. Então, você põe aqui para fora, então você vai calcular a integral de d ômega t. O que é a integral de d ômega t? É a função cuja derivada é igual a ômega t. Aliás, cuja derivada é d ômega t. Qual é a função cuja derivada é d ômega t? É ômega t. Então, é o que eu fiz aqui. Primeiro passo, eu tirei o E do sinal de integração e integrei d ômega t. E a integração de d ômega t é ômega t. Tá certo? Aí ficou dessa forma, olha. A integral de seno de ômega t é menos cosseno de ômega t. Como é uma integral definida, eu represento dessa forma, olha. É a integral entre os limites alfa e beta. São os limites de integração, da mesma forma a outra, cara. A integral de d ômega t é ômega t nos limites que vai de beta até 2π mais alfa. Então, até aqui já a representação das integrais. O passo seguinte é aplicar como é que fala, a lei fundamental de cálculo, né? Tem outros nomes também, que diz o seguinte, que quando você tem uma integral definida, né, o resultado é a soma algébrica das integrais referidas, considerando os limites de integração, trocando em miúdos. O que nós temos aqui? Ó? Eu continuo com o colchete aqui, né? Lá dentro eu continuo com essa mesma situação. Então, o que eu fiz aqui? Ó? O V máximo eu continuei mantendo aqui, e aqui eu vou resolver essa integral definida aplicando essa lei de cálculo que acabei de falar. Né? A função derivada ou a antiderivada de seno é menos cosseno. Então, o teorema diz que o resultado disso, considerando ser uma integral definida, é igual à função, ou a antiderivada, para alfa menos a mesma função
para beta, quer dizer, é a soma algébrica, é um menos o outro, é o de baixo menos o de cima. Então, ficou assim, ó, no lugar de cosseno de ômega t, eu coloco menos cosseno de ômega t, eu coloco menos cosseno de alfa. Então, vai ser menos cosseno de alfa menos, né, menos, porque é uma subtração, a função de novo, né, que no caso é menos cosseno de ômega t, só que no lugar de ômega t eu ponho beta. Em resumo, eu resolvo os dois aqui, ó, um menos o outro, para alfa e beta. E ficou assim, ó, menos cosseno de ômega t para alfa, tá aqui, ó. Menos cosseno de ômega, menos, deixa eu ver o que eu andei fazendo aqui. É um menos o outro, é o de cima menos o de baixo. É que eu inverti aqui para ficar mais interessante aqui, ó. No lugar de menos cosseno de ômega t, eu coloquei menos cosseno de... no lugar de menos de cosseno de ômega t, eu coloquei o beta. Aqui que ficou, aqui, ó, que ficou... Esse aqui é o segundo da história. Sempre eu troco esse aqui, ó. Ficou assim, ó, menos cosseno de beta, menos cosseno de alfa. Então, é esse aqui, eu troquei isso. Eu vivo trocando isso. Quando vocês forem resolver, vamos fazer o seguinte aqui, que vocês vão ver que é dessa forma aqui, ó. O E continuou. E no lugar de ômega t, eu coloquei esse de cima aqui, ó. Ômega t igual a 2π menos alfa. Aí que é menos o segundo da integral. Então, vai ficar no lugar de ômega t o valor beta. Então, ficou ômega t substituindo em ômega t 2π mais alfa, menos ômega t substituindo ômega t beta, que está aqui, ó. Vou repetir o de cá, porque o de cá que eu troquei. Ó, ficou menos cosseno de beta, tá certo? Menos cosseno de alfa. Por quê? Porque eu substituí ômega t, o valor de beta em ômega t, e subtrair de novo a mesma situação, só que no lugar de ômega t eu coloquei alfa. Então é só colocar os valores, os ângulos aqui, e chega a ser essa expressão aqui, ó. Com isso aqui já dá para resolver a equação, mas não chega ainda à fórmula que eu quero. O que eu fiz aqui é um algebrismo, e eu não sou muito bom para coisas algébricas, né? Porque eu não sou muito de ficar decorando essas coisas. Mas o que foi feito aqui, ó? Só um artifício para chegar numa fórmula mais simples. Eu peguei essa mesma expressão e observei que ela tem o quê? Ó? Ela tem uma soma, né? São duas parcelas aqui, ó. É essa aqui, mais essa de cá. Eu estou querendo tirar, na possibilidade, o E daqui, ó. Então, o que eu fiz? Aqui eu mantive da mesma forma. E nessa aqui, ó, eu multipliquei o E só por 2π, está aqui, ó. Já que o E está multiplicando 2π mais alfa menos beta, eu fiz só essa multiplicação. Está aqui, ó. Se eu fiz só essa multiplicação, continuou dentro do parêntese, multiplicando o E, o alfa menos o beta, que está aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, E que multiplica 2π mais E que multiplica, está aqui, ó, alfa menos beta, tá? Mais um passo. Eu dividi o E por V máximo e multipliquei por V máximo. Se eu divido um número por um outro e multiplico pelo mesmo número que eu dividi, eu não mudei, o resultado continuou o mesmo, certo? Então, eu não fiz nada, eu não acrescentei nada, eu só fiz um algebrismo aqui. No passo seguinte, vocês vão entender por que eu fiz isso. Olha, mantive a mesma situação, né? Como aqui tem uma soma, veja bem, ó, agora a soma aqui são 3 parcelas, lá em cima eu tinha 2, agora tem 3 aqui, ó. Tem essa primeira aqui, ó, V máximo, cosseno, que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de beta, tem a segunda, que é o E, que multiplica 2π, e a terceira, né, esse conjunto todo aqui. Bem, eu quero tirar isso aqui, ó. Dentro do colchete eu tenho uma soma, são 3 somas, uma soma de 3 elementos, quero tirar um, eu tenho que multiplicar porque ele está fora do parênteses. Então, esse elemento, esse fatorzinho aqui, eu multipliquei por 1 sobre 2π. Na realidade, eu cortei o 2π, porque o 2π está no numerador e do denominador. Ficou só o E, que está aqui, ó. Em resumo, eu tirei, multiplicando esse fator pelo que está fora, eu tirei o E do colchete. Aí eu cheguei a essa expressão. Agora, o que essa expressão vai me mostrar? Olha, tem uma soma
que o V máximo tá como denominador nas duas parcelas. É só colocar o V máximo em evidência aqui e colocar já tirando ele para fora do colchete. Então, passando ele para fora, tanto aqui quanto aqui, ó, tanto esse quanto esse, que estão fazendo parte da soma, eles vão ficar aqui fora. A expressão ficou essa aqui, ó, que é a que eu estou querendo. Cara. Ele ficou fora do colchete. E lá dentro do colchete, isso aqui já tinha saído, isso aqui saiu, mas o E sobre V máximo ficou lá dentro. Entendeu? Então, chegar a esse objetivo, é uma expressão que tenha os elementos que eu já estou trabalhando com ele. O valor de pico, o alfa, o beta, o A, que é esse elemento aqui, e o E da fonte. Então, toda vez que eu for calcular o valor médio, eu posso usar essa expressão aqui, e isso é válido para qualquer retificador, ou qualquer retificador de meia onda, qualquer célula retificadora. Pode ser com a carga R, com a carga RL ou com as três, porque a expressão aqui ó, foi deduzida em cima de uma carga que tem os três. Agora, imagina que que o retificador não tem o E, como aquele retificador anterior, é por zero onde que tem o E aqui. Ó. Se eu ponho o zero aqui, ó, o que vai acontecer? Todo esse elemento aqui fica zero, e multiplicando tudo isso aqui, ó, vai dar zero. Né? E aqui fora, zero também. Então, naquele retificador que nós mostramos no exercício, para calcular o valor médio dele, basta pegar o valor de pico, dividir por 2π e multiplicar por quê? Por esses elementos aqui, ó. O alfa que tem lá, que é o 104 graus, e o beta, que foi 245. E pronto, aí eu calculo o valor médio. Fica simples. Agora, se tiver os outros elementos, tiver o valor do E, por exemplo, né, que é o caso mais complicado, eu tenho que colocar o valor do E aqui. Aí aplico a expressão. Só que eu não posso esquecer do seguinte, isso aqui, ó, eu estou dividindo, esse elemento aqui, eu estou dividindo por um número. Tá? Uma tensão sobre um número puro, que é 2π, 2 vezes 3,14, é um número puro. Uma tensão dividida por um número puro vai ter que dar tensão, porque o resultado é tensão. Então, quando ela multiplicar esse elemento aqui, ó, tem que dar número puro. Tá? E para dar número puro, né, aqui eu vou pôr um número puro, ó, cosseno de alfa é 40, suponha que é um ângulo qualquer. O cosseno dele é um número puro. Cosseno de beta, o beta é um ângulo, o cosseno daquele ângulo é um número puro. Aqui é um número puro. Só que alfa e beta aqui tem que ser número puro também. Eu não posso pôr ângulo aqui. Entendeu? Tem que dar número puro. Então, por exemplo, se o alfa for qualquer ângulo a 90 graus, eu tenho que colocar, eu tenho que fazer a conversão de 90 graus para radianos, que é número puro, assim como o beta também. Então, a única coisa que vocês não podem esquecer é que não coloque graus aqui, nem aqui, nem aqui. Coloque os valores correspondentes em radiano. Entendeu? É só fazer a conversão para radiano. Como é que faz isso? Fazendo uma regrinha de 3, né? Através disso, você faz a conversão e põe os valores aqui e pronto. Entendeu? É isso aí, gente. Agora, a questão é exercitar, né? Eu tinha marcado o exercício para vocês entregarem com esse assunto na aula que vem. Não dá para querer que vocês resolvam sem a gente fazer os exercícios antes. Então, eu vou fazer o seguinte, na aula que vem, eu vou dar uns exercícios aplicativos disso aqui, e aquele exercício para entrega eu vou prorrogar para mais uma semana, porque aquele exercício é exercício para nota, entendeu? Então, tem que ser dado para dar nota para vocês. Eu já até pensei em resolver aquele exercício. Se eu resolver aqueles exercícios, eu teria que dar outro para valer como nota. Né? Aí, vocês é que sabem, eu posso resolver e passar outro. Entendeu? Eu sei que ainda está cedo para vocês resolverem, tem que praticar um pouquinho, porque vocês devem estar cheios de dúvida aqui, né? Sobre isso aqui. Que é o que eu espero que tenham, né? Dúvida para a gente poder tentar tirar. Tá certo? Mas até a semana que vem eu decido se eu resolvo aquele exercício para vocês, ou se resolvo o outro e deixo aquele, continuo deixando aquele para valer nota. Tá legal? De qualquer forma, não vou querer receber aquele exercício antes de vocês praticarem um pouquinho. Lá na apostila tem alguns exercícios
que vocês já podem resolver também, tá, gente? A gente pode, inclusive, resolver os exercícios na aula que vem e deixar o trabalho que está no Moodle lá para outra semana. Alguma pergunta? Qualquer coisa também a gente pode tirar dúvida semana que vem. Ô, gente, olha aqui, eu sempre, salvo o melhor juízo, eu entro aqui toda quinta-feira em torno de 7 horas, certo? Eu fico aqui. Se vocês quiserem entrar mais cedo para tirar dúvida, pode ser também, tá certo? Ou se vocês quiserem também, manda um e-mail para mim, fala, eu estou com uma dúvida num certo, alguma coisa sobre sua matéria. Aí manda um e-mail, a gente marca o horário. Naquele horário a gente entra no Teams e eu tento tirar dúvida de vocês. Eu estou disponível, eu estou em casa praticamente à toa. Exceto os horários que eu tenho aula, e os outros eu estou totalmente disponível, é só vocês. Eu não fico, aqui, eu não fico olhando e-mail toda hora, né? Mas toda vez que eu olho, se tiver algum e-mail de vocês recorrendo a mim para qualquer coisa, a gente marca um horário, a gente entra no Teams, entendeu? Pode ser, em grupo é melhor, mas pode ser individual também, sem problema. Esse assunto que a gente está entrando agora, né, ele vai demandar isso, porque quando a gente tinha aula normal, eu passava esse assunto e ficava alguns dias lá no na sala de aula resolvendo exercício. Dava para fazer, né? Agora fica mais difícil fazer, mas a gente seguindo isso que eu falei para vocês, tenta resolver, lê a apostila, tenta resolver. Tem dúvida? A gente faz fora da aula, né? Ou na aula também, se vocês quiserem. É critério de vocês. Tá certo? Não, vocês não vão conseguir resolver isso, gente, sem a gente ficar tirando dúvida, porque tem muitos macetinhos, muitos detalhes, e na hora vocês vão ficar com dúvida. Né? E eu que resolvi isso toda hora, tem hora que eu troco, né? E hoje mesmo fiz a bobagem, na hora de aplicar o integral aqui, uma coisa que eu sempre tenho dificuldade, né? Na hora de resolver essa questão aqui, ó, eu peguei o de baixo e menos o de cima, é o de cima menos o de baixo, tá certo? É o limite posterior menos o inferior, é f de B menos f de A, entendeu? Mas essas trocas a gente faz mesmo, né? Mas a gente vê lá, a gente logo a seguir vê que trocou. Podemos parar? Eu estou na aula do Rodrigo para variar, né? Deixa eu parar a gravação. Obrigada. Não há porquê. Eu estou tentando parar a gravação. Você está vendo melhor do que eu, né? É porque tem esse óculos na minha cara aqui, ele só serve mesmo para... Não vou falar para enfeitar, porque ele não faz ficar